Uma boa noite, Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Eu sou Andrea, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, para retomar aí as atividades desse grupo, para nos reconectarmos aí com os ensinamentos, com o Evangelho e compartilhar um pouquinho de tudo que Jesus nos deixou aí, para nos dar auxílio, para nos dar aí suporte para seguirmos a caminhada do dia a dia. Gostaria de iniciar então com uma pequena oração. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela grande oportunidade da vida. Agradecer ao Mestre Jesus, que tanto nos acompanha, nos ensina, que guia a espiritualidade amiga para nos auxiliar em cada momento. Vamos agradecer por essa grande oportunidade de conhecermos alguns ensinamentos que nos guiam a caminhada. Vamos nos conectando com a espiritualidade que guia essa tarefa, acalmando os nossos corações e pensamentos das situações e circunstâncias desse dia, nos conectando à boa vibração, nos conectando ao amor e à paz de Jesus, para que consigamos ter os ouvidos, a mente e o coração abertos para compreender e absorver o máximo que nos ajude aí a seguir adiante sempre. E o tema dessa noite, meus irmãos, é um tema que é muito atual pelo que estamos passando e que também vem nos dar esclarecimentos, vem nos dar um pouco de consolo por todas essas situações que temos visto, temos acompanhado e muitas vezes nos perguntamos por que temos visto tantos males, por que doenças, por que violência, corrupção, tantas coisas que nos deixam aí impactados e nos trazem dificuldades e perca de forças até para seguir em nosso dia a dia. Mas Deus, em sua infinita bondade, através das palavras e ensinamentos de Jesus, vem nos explicar e nos aconchegar sobre muito do que está acontecendo nesse momento. Para falarmos em regeneração, é bastante interessante que nós entendamos um pouco sobre a classificação, as escalas aí, que dentro do Espiritismo nós aprendemos sobre os mundos. Antes de mais nada, é importante compreender que tudo no universo, o tempo todo, está em evolução. Dentro das leis divinas, encontra-se a lei do progresso. Assim como nós compartilhamos e ouvimos frequentemente sobre o nosso objetivo como seres aqui reencarnados, de progredir, de evoluir, tudo no universo está em progresso. A natureza, os mundos, as estrelas e tantas outras coisas que talvez nós nem tenhamos ainda compreensão. Mas Deus cria o tempo todo com o intuito de que tudo esteja em movimento, tudo esteja em progresso. E pensando nos mundos, isso não é diferente. Diante disso, aprendemos então na doutrina que podemos avaliar uma escala de 5 mundos, tendo aí em primeiro plano os mundos primitivos, que são mundos ainda onde estão as almas recém-criadas, que ainda não têm entendimento, são ignorantes, onde ainda há uma prevalência, onde ainda permanece o mal, então a ignorância, lembremos sempre que dentro do Espiritismo o sinônimo de ignorância, não há o mal, há a falta ainda do bem, que é considerada então por essa ignorância, que é predominante então nos mundos primitivos. Depois dos mundos primitivos, nós temos os mundos de expiação e prova, onde já há um pequeno progresso,
onde os seres e as almas que ali reencarnam já têm um pouquinho desenvolvidos o seu intelecto, estão aprendendo sobre emoções, estão aprendendo sobre moral, mas ainda tem muito a aprender. Ainda há muitas provas. O que são provas? Situações realmente que nos fazem conhecer, aprender, evoluir. E expiações? Como espíritos, então, que passaram aí por muitos mundos primitivos, deixamos coisas que às vezes trouxeram dificuldades, trouxeram males ao trem, e que por isso, então, precisam ser reparadas de alguma forma. Não por uma obrigação, não por uma punição, mas porque dentro da lei de causa e efeito, aprendemos que sempre teremos o efeito do que causamos. E por isso, então, as expiações são situações às quais nós viremos a passar nesses momentos. Regeneração. Os mundos de regeneração são aqueles que servem de transição entre os mundos de expiação e provas e mundos felizes. Ou seja, dentro do Evangelho, especificamente no capítulo 3, onde traz um pouco sobre essa questão dos mundos, ele nos traz um simbolismo muito interessante. Então, é aquele momento onde passa a tempestade e já estamos vendo o sol. Onde há, então, um fôlego, onde há paz, descanso, e já podemos nos preparar para mundos felizes. Mas que ainda há nesses mundos o materialismo, ainda há nesses mundos também pequenos males, mas que já é então um intermediário para os mundos felizes, onde então o bem já predomina, onde já é possível viver e conhecer melhor o que é esse bem. E a última escala dos mundos, então, seriam os mundos divinos e celestes, onde apenas os espíritos crísticos e muito evoluídos estariam lá, então, neste planeta. Atualmente, estamos, então, no mundo de expiações e provas. Isso nos faz compreender um pouco o porquê vemos tantas coisas acontecerem. Percebemos que já somos seres que possuem um intelecto, já possuem em nossa organização de sociedade a ciência, tantas outras áreas de conhecimento, mas percebemos que ainda há um predomínio muito grande do mal. Ainda vemos irmãos que não conseguem pensar no coletivo, irmãos que priorizam-se e onde o orgulho e o egoísmo, do qual tanto falamos no Espiritismo, que precisa ser trabalhado e tratado, ainda predomina. E diante disso, o motivo desses males. Entender que isso faz parte deste plano, deste mundo, nos auxilia e nos conforta. E é sempre importante lembrarmos de que nada acontece, não cai apenas uma folha, sem que o Pai esteja permitindo e nos dando determinado consolo. Mas, há algum tempo já temos ouvido e acompanhado nas comunicações, acompanhado aí no Evangelho, acompanhado em muitos livros também que vieram aí explicar mais detalhadamente muitas coisas, que o nosso mundo está entrando num processo de mudança para esse mundo de regeneração. Claro que nós temos o hábito, às vezes, de querer que as mudanças aconteçam muito rápido, de que as coisas, amanheçam de uma forma diferente. Mas tudo tem um processo. Nada acontece, não acontecem saltos na natureza, não acontecem saltos na evolução. Isso acontece progressivamente. E, inclusive, no ano retrasado, em 2019, quando falava-se sobre a data limite, através de revelações de Chico, e tem também um documentário, um livro que fala a respeito disso, havia nos informado sobre mudanças que aconteceriam
diante disso. Mudanças essas que não têm o fundamento catastrófico, apocalíptico, como conhecemos muitas vezes em outras religiões, mas que fazem parte desse processo de aprimoramento, de melhoramento. E nós aqui, como espíritos muito corajosos, que nos planejamos para reencarnar neste momento, estamos passando por esse processo. É bem interessante pensarmos nesse sentido, e me faz lembrar muito também aquela passagem que fala dos trabalhadores da última hora. Porque se estamos aqui neste momento, nos preparamos não só para ser conhecedores e tarefeiros da doutrina espírita, mas também para contribuir de alguma forma com essa transformação, com essa trajetória. E o quanto isso é importante todos os dias, o quanto é importante vibrarmos, o quanto é importante tentar nos manter em equilíbrio, e não que isso seja tão fácil assim. Há momentos, sim, que nos desestabilizamos, há momentos que temos aquele sentimento de impotência, às vezes até de uma certa tristeza, por ver males acontecendo. Mas que ao mesmo tempo, pensando nessa transformação, nessa transição, é o momento que consigamos enxergar o mal, enxergar os problemas, para que possamos ir os transformando. Nós só somos capazes de mudar algo se conseguirmos ver e compreender o que é. Senão, como poderemos mudar qualquer coisa que não esteja compatível, não esteja boa, se não conseguirmos enxergar? E se pensarmos, inclusive, no nosso mundo, quantas das coisas que vemos, que observamos, são realmente novas? Ou será que, neste momento, nós estamos tendo um olhar e um despertar diferente para coisas que são até antigas, mas que agora nos chocam, mas que agora nos impactam? E isso é um bom sinal. É um sinal, inclusive, de que estamos conseguindo perceber para conseguir transformar.